dúvidas, o fanservice mais esperado do time skip, infelizmente foi cortado, censurado e nerfado. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde Haru Senpai vai falar tópicos do que achou, de como foi, o que gostou do episódio mais recente, o episódio número 159 de Black Clover. Então, meus queridos, foi um episódio que, poxa, eu esperei tanto tempo pelo time skip, eu tava com sangue nos olhos praticamente, esperando a cena das termas, ver a minha querida Noelle, Mimosa, Pitica e Nero, e acontece que eles vão me adaptam daquele jeito, sem mostrar nada revelador. Eu fiquei decepcionado, tô sendo honesto. Mas fazer o quê? Não tinha como, né? Eles não quiseram causar um hitzinho, um fanservice, como no mangá é feito a cena em questão, que é um pouco muito mais trabalhado, né? A forma como é feita a questão do corpo das waifus. Mas ok, não tinha muito o que mostrar, mas eles poderiam ter adaptado de uma maneira um pouquinho mais fiel. Não custava nada uma censurinha com vaporzinho da terma, não precisava mostrar nada, mas podia ter deixado o corpo completo, não as waifus só na água. Então isso foi decepcionante, tô sendo honesto. Mas pra todo caso fazer o quê? A gente tem que lidar com algumas dores. Já que a tragédia é pura nesse arco, tivemos a primeira dor que foi censurada o fanservice das termas. Mas ok, né? Não tem o que fazer, a gente só chora porque o desespero vai começar no próximo episódio. Afinal, a origem do Yuno já foi revelada no final desse episódio, pra causar hype, pra quem não leu o mangá, pra quem só viu o anime, porque semana que vem é a origem do Yuno, mostrando provavelmente a família dele, lá do Shiero, que é o seu Oyadi, e daí acontece que após isso, provavelmente no final do episódio, bibi, Alvorecer Dourado falando, vem aqui, Tasketekure, tá acontecendo uma tragédia, e a Dako traído lá, fazendo a infiltração, e a desgraça finalmente vai começar com o desespero. Então, sério, tá bem frenético, eu acho que vai ser bem rápido. Eu até fico surpreso e um pouco preocupado, porque se for realmente adaptar tudo, sem pausas, ele vai alcançar muito rápido o mangá. Então, não sei, eu tô começando a achar que daqui a um tempo vai ter ainda episódio filler, infelizmente. Mas vamos com fé, vamos aproveitar essa era, só está começando. Pode ser que eles aproveitem bastante e só se dediquem na origem do Yuno, já que esse episódio eles fizeram um pouquinho de transições, momentos extras em volta de cenas peculiares, que não era muito trabalhado no mangá, como as termas. Então acontece que o próximo episódio pode ser muitos momentos exclusivos, como eu já estava pensando, e acontece que vai ser um episódio canon, só que com originalidade, e daí a desgraça só vai acontecer no próximo episódio ainda, e o final do próximo episódio às vezes só pode mostrar a origem do Yuno, vai que não mostra realmente a desgraça. Mas eu acho que não tem muito o que enrolar, mas pode ser que tenha. Bom, você entendeu, vamos esperar o próximo episódio. O foco é falar desse, que foi o episódio número 159, onde a gente viu que a Charm fez cosplay de Big Mom. E chega a ser interessante esse cosplay, porque ela encarnou a Big Mom por completo, só que com sua gentileza sendo o centro ainda, porque a gente viu que ela estava no ataque de larica dela, porque ela estava morta de fome e ela não deixaria ninguém se meter com ela. Para você ter ideia, nem hasta 6 meses com sua antimagia poderosíssima fez algo. Se Riro não tivesse chego lá, sabe Deus o que teria acontecido com o vilarejo, com a aldeia, com o reino de Hurt. Porque, vou dizer, às vezes você acha que o perigo é a tríade negra, e às vezes o perigo é quem tá dentro ali do reino de Hurt, que é seu próprio companheiro. Mas, para todo caso, indo pro foco principal, acredito que agora eu vou falar fatos do que eu achei, de como foi o que eu gostei do episódio, cenas peculiares que devem ser ressaltadas, por conta de que não tem como a cena das termas, por mais que tenha ainda a minha crítica aqui, que foi uma maneira de cortar o fanservice, eu gostei ainda do papinho das garotas, porque elas falaram sobre relacionamentos. E falando sobre relacionamentos, a gente vai para o centro da conversa, nosso querido protagonista, Asta-kun. Então você já tá ligado que a partir de agora, vamos logo falar sobre o episódio mais recente. Vamos continuar em detalhes exclusivos de Black Clover, que deveria ficar conhecido como o fanservice cortado das termas fez com que uma conversa fosse iniciada. Quem realmente é apaixonada pelo Asta. Mas se exaltar o episódio mais recente, eu acho que não tem como. A gente vai ter que falar da parte das termas, que pra mim foi a parte mais relevante do episódio. Muitas pessoas que só viram o anime devem estar pensando, como assim foi a parte mais relevante? Eles revelam que o Yuno é o príncipe de Spade e você tá falando que as termas foi mais relevante que isso, seu safado, seu pervertido, Haru Senpai. Então, acontece que a revelação do Yuno só vai ser feita realmente semana que vem. A gente vai ver os sentimentos do personagem, a forma como vai ser abordado o reino de Spade, quando era um tempo de paz. Então, pra que ficar sofrendo por antecipação se a gente pode falar sobre o episódio mais recente? Sobre o Yuno, fique calmo que um pouquinho a gente fala no final do vídeo. Mas, para todo caso, focando na conversa das waifus, acho interessante porque finalmente descobrimos mais em volta dos sentimentos de Nero, Mimosa, Noelle e a própria rainha Pitica. É interessante isso, porque a Undine, junto da rainha, elas planejam ir para esse banho de termas.
Mas não era bem assim a conversa. Por conta do quê? Na impressão geral, que eu já tô acostumado a falar, você percebe como foi o episódio. O início mostra o pessoal de Clover voltando para o reino de Hurt para relatar o acontecimento da retomada da base, a situação da Zona Mágica. Nesse momento eles foram aplaudidos, a rainha dá suas explicações, e após toda essa lenga-lenga, essa conversa, a gente vê que daí os garotos queriam brincar com o Gadia, porque eles não estavam satisfeitos pelo combate que tiveram antes com os Dark Disciples. E a partir desse momento, vemos que a rainha iria se meter. Ela também queria brincar nesse banho sangrento. Só que Undine a levou para o banho das garotas. Então, nesse momento, a gente vai para o fanservice. É interessante isso porque conversando, perguntando quem tá namorando, quem tá pegando o Asta, a gente vê a resposta delas. Praticamente nenhuma, pelo menos no momento atual. Mas vemos a questão, elas vão, digamos que por impressão. Quem sempre está com a Asta é a Nero. E a própria Noelle fica meio insegura. Ela pensa, um dia isso pode virar algo grave. O fandom já tá contra mim. E em modo está, minha querida, porque a Nero é a menina dos olhos do fandom de Black Clover. Então, eu diria que por mais que eles estejam pertos, Nero e Asta simboliza, infelizmente, apenas uma grande amizade do futuro Rei Mago com sua conselheira. Afinal, a Nero tem seu coração roubado pelo primeiro Rei Mago. E é um fato, né? Quem não é apaixonado pelo Lubriar? Então, infelizmente, ela só escraviza da cabeça do Asta porque ela acha um bom lugar para pousar na sua forma de pássaro. A partir desse momento, vemos que Nero não é apaixonada pelo Asta. Praticamente está assim. A direção quis dar um tom assim meio que de mistério, que ela ficou evitando responder coisas, como se nutrisse alguma coisa assim. Mas, aparentemente, podemos confirmar que a direção também quer manter o foco principal do chip e não quer fazer com que outras waifus cheguem tão perto do Asta. Então, Nero só impera sobre o corpo de Asta, pelo menos até o momento. A partir desse momento, vamos falar das outras waifus. E eu diria que a partir desse momento, vamos para outra parte da realeza de Clover, visando que Nero também é da nobreza, se for lembrar de 500 anos. Mas falar sobre as descendentes do primeiro Rei Mago. Vamos falar de minha querida Noelle e de minha querida Mimosa. Afinal, é um fato. Quem delas é apaixonado pelo Asta? Obviamente as duas. Mas Mimosa é aquele estilo Hinata vibe. Só que acontece que a nossa querida Mimosa se esqueceu, né? Que ela não é do mesmo esquadrão que o Asta e que a Hinata já tinha passe garantido com o Narutinho. Então acontece que minha querida, acorda, porque depois da batalha você vai arrumar outra desculpa e não vai confessar seus sentimentos. Assim eu espero que finalmente ela confesse. Vamos ver, eu vou lembrar dessas palavras, Mimosa, porque o mangá já tá chegando no clímax da invasão. Então quero ver se ela vai falar. Duvido, mas vamos ver, né? Ela deu um prazo ali estipulado. Pra todo caso, Mimosa é mais honesta, é tímida, tem traços da Hinata, porém, ela não tem um protagonista garantido, mas se ela é apaixonada pelo Asta, como demonstra falando das suas atitudes, que ele é um cavaleiro confiável e gentil, a partir desse momento, eu fico curioso se o Tabata não vai querer fazer um romancezinho. E o que eu quero dizer com isso? Não um romance final, porque Black Clover é uma obra shonen, e a gente sabe com quem o Asta vai ficar. Mas eu acharia bacana para dar uma reinvenção assim do shonen, fazer a batalha, o plot ser sempre como é construído, porém o protagonista ter um relacionamento, não duradouro, não final, mas ficar com uma personagem em questão e depois no final fica com a principal. Então eu gostaria de ver Mimosa e Asta, eu acharia legal, eu acho que as obras shonen têm que implementar mais isso. Eles querem fugir e falar que romance não dá tempo, mas eu acharia bacana se desse pra possibilitar isso. Eu gostaria. Então, eu torço para que o Tabata faça Mimosa e Asta por um tempo determinado. Mas acho difícil, mas a esperança sempre viverá e prevalecerá. Creio nisso. Então, a partir desse momento, vemos que indo para o wife principal, que provavelmente vai ganhar o Asta no final da obra, vamos falar sobre minha querida Noelle. Eu acho que é interessante por conta de que ela não admite seus sentimentos. Undine e Orodopitica não dão a mínima, porque elas sabem o sentimento verdadeiro da Shirva. E acontece que é interessante porque não tem muito o que falar da Noelle, porém posso lembrar do episódio passado, onde ela fala, poxa, Mou, Tsurete, me leve junto. E se você for lembrar dessa fala, mostra seu lado tsundere. Ela também queria ir com o Asta, ela não queria deixar o Asta ir sozinho, ela queria que o Asta tivesse pego e levado junto pela espada matadora de demônios. Então, acontece que a gente já percebe, a Noelle é aquela tsundere clássica, continua com isso, mas é apaixonada pelo Asta. Então, tá aí. Pra quem queria saber, a Noelle é apaixonada e a gente sabe disso faz tempo, e foi reafirmado pelo episódio anterior do que por esse. Mas, pra todo caso, pelos lados das garotas que estão em relacionamento próxima de Asta, acho que agora a gente vai pro pico alto. Vamos falar de Orodopitica e Gadia. Eu acho que é interessante isso porque a rainha de Hurt é meio tapada, é tipo Asta. Qualquer
protagonista Shou, né, na verdade. E acontece que ela acha que eles só são bons amigos. E nesse momento, a Undine fica bem chateada porque ela pensa, eu nunca vou poder falar isso com o Gadia. E acontece que ela sente pena, né? Porque todo mundo sabe que o Gadia gosta da Doropetica. Isso é um fato, seja pelo mangá ou pelo anime. Isso tá na cara estampado. E acontece que, tipo, elas falam, poxa, vocês seriam um casal tão legal. Só que acontece que a Doropetica não tá ligada aí. Vamos ver, né? Com o Gadia chegando talvez pra salvar. Se vai dar uma mudada aí, se vai pintar um clima, se eles vão se relacionar. Quem sabe? Mas, pelo todo caso, achei uma parte interessante, pra mim foi minha parte favorita do episódio, foi a parte mais relevante, falar sobre os relacionamentos, numa boa conversa de garotas, nas termas, onde era para ter um pouco de fanservice. A partir disso, pra concluir essa cena, eu acho que deve ser feito um ponto bem ressaltado. Foi legal de ver os sentimentos da Doropetica junto das garotas. Por conta que eu quero que vocês tenham noção que a Doropetica é uma rainha. E acontece que a forma como ela se dirigia a qualquer pessoa de Hurt sempre vai ser de uma coisa como se a pessoa fosse um fiel servo. É difícil dela conseguir chegar e ter laços verdadeiros. Então chegar perto de alguém que é da realeza, ou que é um cavaleiro mágico, ou um amigo de outro reino, é bacana. Que eram pessoas fáceis de se comunicar, pessoas semelhantes a ela, que têm o mesmo objetivo em comum, que estão treinando junto. Então foi interessante porque isso dói mais na gente, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas o sentimento da Doropetica falando com a Noelle, com a Milosa, com a Nero, foi bacana porque emociona a forma como ela fala que elas são boas amigas. Sério, foi uma cena muito bonitinha. Mas acredito que, a partir disso, considerações feitas, acredito que praticamente tudo que eu desejava ressaltar dessa cena foi dito e falado. Agora vamos para as outras cenas relevantes do episódio, onde já vamos chegando no clímax, porque vamos falar da minha querida Charming enlouquecida versus Asta e Riro. E finalmente chegamos no clímax do episódio, onde vamos falar de minha querida Charming fazendo cosplay de Big Mom, só que com sua personalidade ainda mantida e meio que já estava ficando descontrolada. Porque vemos que a Charming ocupou o topo da cadeia alimentar de Hurt. Isso é um fato que é absurdo, cara, mas é muito engraçado. Porque, sério, a forma como ela lutou contra as criaturas pelas comidas, e daí as comidas viraram um aperitivo, digamos, uma oferenda pra ela, porque os animais não tinham mais força, foi muito engraçado, porque a Charming criou meio que um rebanho, ela dominou as criaturas. Sério, foi muito interessante, isso aqui ficou muito melhor que o mangá. E acontece que nesse momento, a gente vê que ela vai pegar tudo, ela vai acabar com o estoque de comida de Hurt. E acontece que o Asta teve que ajudar, né? O Fígado já estava exausto. Foi uma cena que ficou muito bem trabalhada. Eu achei que ficou legal a forma como o Asta comunicou com a espada, infundiu a antimagia e ele controlando a antimagia faz com que ele possa sobrevoar a espada. Ficou interessante isso. Porque a partir desse momento vemos que ele vai, o Fígado até nota e elogia sua evolução enquanto o vê indo até a direção da Charming. E é interessante porque a partir desse momento a gente vê que o Asta vai tentar deter a Charming não quer, ela até pergunta se queria uma comida, mas ela não vai deixar ele comer. E vemos que tanto o Asta como um dos guardiões de Hurt tentaram intervir para derrotá-la, só que ela é muito forte, nem o Asta com antimagia conseguiu. E isso chega a ser uma cena muito pra vibe de comédia, porque é um absurdo a antimagia não anular a magia dela, e isso ficou forçado, e pior que ficou parte do enredo canon, enredo oficial. E a partir disso, por mais que o Asta estivesse levando a sério, eu acho que ficou forçado. Eu sei que o intuito era causar comédia, mas assim a gente já percebe. Então a magia ali da Charming estava num outro level que ela poderia superar a antimagia, que era pra anular as técnicas dela. Eu sei que o Asta pode anular, se ele levar a sério. Isso é um fato. Mas digamos que só com a espada ficou meio, né, forçadinho, né? Era pra ele conseguir. Mas ok. Sei que era uma cena no intuito de comédia, mas tinha que falar aqui minha impressão. Para todo caso, a gente viu que o Riro chega intervindo porque o Asta já estava sendo engolido pelo algodão, e nesse momento ele detém as ovelhas, porque ele usa a magia das pinturas do elemento de gelo. Nesse momento ele congelou, e o Asta consegue daí quebrar utilizando-se da antimagia, onde ele pode anular as técnicas da Charming. Então foi interessante porque foi um complemento. Enquanto o Riro cobria a técnica da Charming, o Asta daí infundia antimagia nos golpes. Então foi interessante a forma como foi construído isso. Foi uma ótima combinação, porque desse momento em diante, a gente viu o que ocorreu. A Charming foi detida, foi selada, reconheceu seus erros e tenta se controlar. Então, sério, foi muito divertida essa cena, porque assim a gente já gera no final do episódio, onde o Riro está apaixonado, ele quer se tornar um capitão muito mais forte pela anja que o deteu enquanto ele foi um elfo. O Asta se liga em qual anja é, e o Riro não reconhece. Ele não quer admitir que é a Charming, porque é muito diferente. E acontece que ficou nisso, né? Tipo, tá, você não vai acreditar, mas é ela. E tipo, é uma coisa muito nada a ver. Se ele quisesse, era só ir no esquadrão dos touros negros e perguntar pela vaga. Mas ele não ia continuar acreditando, então não tem como.
Mas, pelo todo caso, sério, foi muito divertido, foi muito engraçado. Mas, pelo todo caso, a gente vê que o Asta, o Riro, tenta dar um pouco de sermão na Charming, até que ela fala que foi uma grosseria, porque ela pensa em outras coisas, além de comida. E uma dessas coisas é o garoto que vai ser protagonizado no próximo episódio, nosso querido Yuno, porque um membro do Alvorecer Dourado falando Vice-Captain, um comunicado importante, e ele sabendo que envolve a igreja de Rand, ele vai pra lá para saber o que ocorreu, e desse momento em diante, ele vê que tem um mensageiro de Spade que o informa que ele é um membro da realeza de lá e ele precisa de seu suporte. Assim a hype foi causada, episódio acabou e a gente tá esperando. Caraca, Yuno-sama, príncipe da realeza de Spade, muita coisa está agora se desenvolvendo, se descobrindo. Então, sério, eu acho que foi uma ótima maneira porque é o intuito de criar hype. É pra guardar aquela expectativa, é uma forma muito bem feita para causar hype pra gente ver mais da origem do Yuno no próximo episódio. Sem dúvidas, um ótimo episódio para Black Clover, que deveria ser elogiado, vamos ser honestos. Afinal, o fato de uma cena peculiar envolvendo nossa amada Shista-riri Gekkonshite Kudasai, não é mesmo, Asta? Foi interessante, por conta de que a gente vê que ela fez magia de recuperação. Magia de recuperação é algo de uma magia de alto nível. Então, mais uma vez, o fandom começa a ficar mais crente que ela é da realeza ou tem parentesco, não é mesmo, Roma Petica? Mas isso é conversa para um outro dia. Para todo caso, acho que é interessante ressaltar outros pontos. A própria cena do Yuno, sua conquista como vice-captain, já havia sido preparado o terreno que ele era o candidato mais apropriado. Porém, havia personagens muito, como posso dizer, fiéis ao V-Just, personagens muito antigos, ao Alvorecer Dourado. Então, eu acho que foi interessante o Yuno, pela sua própria insistência técnica, ele conseguir esse título, mostra o seu progresso nesses 6 meses, digamos que em status. Isso é o bacana. Pra todo caso, a gente vê que como vice-captain, agora veremos mais da origem do Yuno. Isso é alvo de elogio e de acertos. Pra todo caso, a gente viu que logo no início do episódio houve mudanças como a própria introdução de Black Clover, onde eles falam, digamos que aquele clichê básico do que tá acontecendo, normalmente mostrava mais o objetivo do Asta, se tornar o Rei Mago. Só que a gente vê que essa cena básica de todo episódio já vem sendo modificada várias vezes desde o arco dos Elfos. Já teve umas 3 ou 4 variações. E acontece que agora com o time skip mostra apenas o objetivo do Asta de enfrentar a Dark Triad. Então foi interessante isso, eu acho que é muito mais bacana, não fica muito naquilo, ele vai ser o Rei Mago, quer ser o Rei Mago, tem que treinar. Foi legal, foca no objetivo atual e nos próximos introdução, foca de volta no objetivo de se tornar o Rei Mago. Pelo menos é o que eu acho. Pra todo caso, gostei, achei que ficou bacana, se for realmente a introdução de todo episódio, alvo de elogios. Pra todo caso, acredito que com isso praticamente tudo é exaltado desse episódio. E com isso, aquela pergunta clichê, mas aquela pergunta clássica, é uma pergunta que você ama ouvir? Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, veremos mais o protagonismo agora indo para o Yuno, por conta de que eu acredito que teremos alguns episódios em foco nele. Então é interessante porque o próximo episódio pode ter um pouco de originalidade, algo que eu já venho esperando desde antes do time skip começar a ser adaptado. Então possivelmente a gente pode ver mais em foco quando ele era um recém-nascido e no Shiero-sama junto de sua esposa, a realeza de Spade. É interessante porque eles também podem focar no início da Dark Triad e invadir lá, só que algo talvez mais vasto que o próprio conteúdo do mangá. Então vai ser interessante, ainda mais pela forma como vai ser feito essas memórias indo para o Yuno, o fato desse mago de Spade não ser qualquer pessoa. Então o próximo episódio vai ser muito bem adaptado, vai ser muito interessante de ver. Eu acho que vai ter momentos únicos, emocionantes possíveis, e vai ter momentos muito bonitos, né? A gente vai ver a origem do Yuno, um dos personagens principais de Black Clover. Então eu acho que vai ser bacana isso logo no início do time skip. E para todo caso, se for seguir uma adaptação realmente bem fiel e não focar muito em originalidade, daí é o início do desespero, por conta de que daí o Yuno já vai receber o chamado do Alvorecer Dourado, que a Dark Triad invadiu lá o reino de Clover, a base, o QG. É interessante porque a partir disso, a gente vai ver daí o Yuno indo pra lá. Mas eu acho que isso vai ser clímax, como foi esse episódio mais recente. Praticamente, se o Yuno tiver o chamado do Alvorecer Dourado, vai ser apenas no final do episódio. O próximo episódio praticamente vai ser inteiramente na origem do Yuno. Assim eu espero, assim eu acredito, e acho que vai ser, porque eles não vão querer rushar muita coisa, porque senão vai ficar muito próximo do mangá. Então o foco ideal é focar apenas no Yuno no próximo episódio, e no final do episódio, talvez, ter alguma coisa do Alvorecer Dourado.
Pelo menos é o que eu acho, estou pensando e estou acreditando que vai acontecer, mas devemos esperar. Uma coisa é certa, mesmo tendo cortado o fanservice aonde Mimosa foi apalpada pela rainha, vemos que eles foram fiéis na forma com que fizeram o clone de Undine. Isso é um ponto interessante e relevante porque eles mantiveram, eles colocaram a informação que a Noire levou um dos clones da Undine, o que já mostra a sincronia e facilidade que a Noire tem para elementos de água, porque é a sua própria magia, mas fica interessante porque envolve um dos grandes espíritos, e o mais interessante e relevante é o fato de mostrar a extensão de larga escala do poder da rainha, por conta da maldição demoníaca, a forma como ela consegue localizar com mais facilidade, ao modo que ela deixou o clone da Undine, onde havia sido a base de Spade, que foi destomada pelos Cavaleiros de Clover. Então é interessante porque o clone está protegendo, caso algo aconteça, eles podem voltar para lá para salvar as pessoas do vilarejo. Então foi interessante porque mostra que ela é surreal, como a própria Noelle disse. Mas a partir disso, você já sabe. Próximo episódio, você já sabe que a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?